Nesse vídeo você vai aprender cinemática, carinha. Eu sou o professor Carlos Vainatos e trago nesse vídeo 5 questões cinemáticas. Essas questões abordam vetores, função horária dos espaços, velocidade média. E por que a gente traz questões diferentes? Nós trazemos questões diferentes porque quando chega na hora do vestibular você vai ter o quê? Questões diferentes de física, mas é importante que você venha e treine todo dia. Então aqui a nossa proposta não é resuminho, e sim resolução de questões, pois é assim que você vai ensinar o seu cérebro a resolver essas questões e te ajudar no momento de prova do vestibular, do Enem ou de um concurso público. Então agora chega de história, vamos ver as questões programadas para hoje. Bom, vamos à nossa primeira questão, que corresponde a um arranjo de vetores, e a pergunta é quanto que vale a soma desse arranjo. Então observe que aqui nós temos os vetores dispostos na forma de um quadrado, e se nós observarmos bem, nós temos aqui cancelamento dos dois vetores na vertical no lado esquerdo, o mesmo ocorre por ser oposto no lado direito, nós temos ainda cancelamento aqui dos vetores colocados acima, e vemos que apenas dos dois vetores de baixo apontam no mesmo sentido, então somando esses dois vetores, a gente percebe que a resultante é para a esquerda. Se cada vetor vale U, então nós temos uma resultante 2U. A resposta aqui é a letra B. A segunda questão também é uma questão bem simples, onde um corpo gira preso por uma corda e, num determinado instante, essa corda vai ser solta. Qual seria a trajetória da pedra a partir do ponto que ela é solta? Observe que nós temos que nos movimentos circulares a velocidade sempre é tangente à trajetória. O giro aqui é no sentido horário. Então, se eu coloco um vetor aqui tangente à trajetória em sentido horário, eu vejo essa configuração e na comparação, veja que seria representada então pelo vetor de número 2. A terceira questão fala a respeito do filme que é produzido com 24 fotos por segundo, que é o famoso 24 frames, e esse filme vai conter 2.160 fotos. Então, qual é o tempo desse filme? Muito simples também, dividimos aqui a quantidade de 2.160 fotos pelo número de fotos por segundo, que é 24, encontramos 90 segundos e sabemos que isso é 1 minuto e 30 segundos de filme. Resposta correta, letra C. A quarta questão, ela fala a respeito de duas pessoas que partem do mesmo ponto e caminham em linha reta. Depois de certo tempo, a soma das distâncias percorridas dá 1.000 metros, e elas estão separadas por 707 metros. Quais seriam as possibilidades? Andar no mesmo sentido, mesma direção, mesmo sentido, sentidos opostos ou direções perpendiculares entre si. Veja, se você considerar mesmo sentido e mesma direção, você tem, para uma pessoa, ela anda x, a outra y, somado tem que dar 1.000 metros. Subtraído, porque elas estariam a 707 metros de distância, x menos y. Resolva esse sistema e você vai ver que uma percorre 853,5 metros, a outra 146,5 metros, ambas no mesmo sentido, e a diferença dá os 707 metros entre elas. Então, o primeiro item ele é possível. Bom, agora observe aqui, no segundo caso, nós temos que, em direções opostas, eu teria aqui a soma das distâncias percorridas dá 1.000, só que como elas andam em sentidos opostos, nós temos que somar o quanto elas andaram. E a soma dá 707. Não é possível que x mais y seja 1.000 e também x mais y seja 707, tá? Então não é possível essa segunda situação. E no terceiro caso, perpendiculares entre si, eu vou pegar aqui um exemplo de infinitos valores que podem existir, mas se cada uma percorresse numa direção 500 metros e depois na outra direção 500 metros, direções perpendiculares entre si, você, pelo teorema de Pitágoras, encontra a distância entre elas de 707 metros, o que mostra que existem aí muitas possibilidades, ou até mesmo infinitas possibilidades para movimentos perpendiculares entre si. Então aqui a resposta é 1 e 3. E na última questão desse quiz nós temos dois corpos, sendo que um se movimenta em linha reta num plano horizontal, de acordo com a função S igual a 4 mais 2t mais 5t ao quadrado,
enquanto o outro é abandonado em queda livre, de uma altura de 4 metros, ou seja, vai fazer um movimento vertical. O ideal é que eles partem na mesma posição, não necessariamente, tá? Aqui, pelas informações, não dá para afirmar que eles partem da mesma posição inicial, pode ser posições diferentes. A segunda diz que depois de percorrer 4 metros, eles terão o mesmo módulo de velocidade. Não, porque observe que um parte do repouso, velocidade 0, e o outro já tem velocidade 2. Tá? E, no caso, vamos mostrar no item C que eles têm a mesma aceleração. Veja, quando nós olhamos aqui essa função S, que é igual a 4 mais 2t mais 5t ao quadrado, isso aqui é a função espaço para o movimento uniformemente variável. Então, observe que se eu comparo o termo 5t ao quadrado com at ao quadrado sobre 2, eu simplifico t ao quadrado, jogo 2 multiplicando 5, e encontro uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Mas observe que um corpo, quando é abandonado em queda livre, próximo ao solo, também tem aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eles possuem o mesmo módulo de aceleração, certo? E, se a aceleração é igual, como a velocidade inicial é diferente, eles não poderiam ter, depois de percorrer 4 metros cada um, a mesma velocidade. Então, observe que aqui a resposta correta é a letra C. E você viu aqui 5 questões de física para você treinar? Gostou das questões? Então deixa um like para nós e também compartilha com os seus amigos. O YouTube ele precisa saber dessas coisas para que ele saiba que o conteúdo nosso é bom e ajuda os estudantes, beleza? E como a gente coloca vídeo aqui todo dia para você treinar física, eu fico te esperando amanhã no nosso próximo vídeo.